Vamos acompanhar a apuração, agora 100% das urnas apuradas. Ontem o TSE já tinha declarado Luiz Inácio Lula da Silva presidente eleito do país, mas ainda não tinha computado todos os votos. Agora sim, 100% das urnas computadas, resultado oficial, 60.345.999 votos para Luiz Inácio Lula da Silva, sendo assim, 50,90% do público que compareceu às urnas. O atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, recebeu 58.206.354 votos, o equivalente a 49,1%. Diferença pequena entre os dois candidatos. Inclusive, no primeiro turno, Lula tinha colocado pouco mais de 6 milhões de votos à frente do Bolsonaro. Agora, no segundo turno, essa distância caiu para 2 milhões e 100 mil votos, o que mostra como o presidente Bolsonaro cresceu no segundo turno. Ainda assim, Lula também cresceu, manteve essa distância e foi eleito presidente pela terceira vez. Então, pela terceira vez, o Brasil vai ser governado por Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente às 19h57 deste domingo, o Tribunal Superior Eleitoral declarou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,9% dos votos, contra 49,1% de Jair Bolsonaro. Cerca de uma hora após a divulgação do resultado, o presidente eleito falou pela primeira vez. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Lula falou também sobre o papel do Brasil no cenário da política internacional e a missão de reaproximar o país de outros governantes. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Após discursar em um hotel em São Paulo, Lula foi até a Avenida Paulista, onde milhares de apoiadores estavam em comemoração. Lá ele também discursou. Com 77 anos de idade, Lula será o presidente mais velho a assumir o comando do país desde a redemocratização, superando Michel Temer, que tinha 76 anos quando substituiu Dilma Rousseff. Lula começou a carreira política em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em 1969, foi eleito suplente na diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Após repressão policial ao movimento, Lula teve o desejo de criar um partido político que pudesse representar os trabalhadores no Congresso Nacional. Um ano depois, em 10 de fevereiro de 1980, Lula fundou o Partido dos Trabalhadores, o PT, junto de sindicalistas, professores, representantes de movimentos sociais e lideranças rurais e religiosas. A primeira eleição de Lula foi em 1982, na disputa pelo governo de São Paulo. O petista terminou em quarto lugar, com 10,77% dos votos. Voltou às disputas em 1986 e se elegeu como deputado federal mais votado do país naquele ano. Em 1989, disputou pela primeira vez a presidência da República, terminando em segundo lugar, com pouco mais de 17 milhões de votos. Lula disputou as eleições presidenciais em 1994 e em 1998, e nas duas oportunidades acabou derrotado por Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, Lula foi ao segundo turno do pleito presidencial contra José Serra. No dia 27 de outubro daquele ano, Lula foi eleito o 35º presidente da República. O resultado confirmou o favoritismo do petista, apontado na maioria das pesquisas de intenção de votos. No segundo turno, Lula ganhou também o apoio da terceira colocada na corrida presidencial deste ano, a senadora Simone Tebet, do MDB. Lula votou em São Bernardo do Campo, nas primeiras horas da votação. Ele falou em reconstruir laços. Um dos sonhos que me fez ser candidato nessas eleições é a possibilidade de recompor
a relação de paz entre os seres humanos brasileiros. Eu quero que as famílias voltem a conversar. Já o atual presidente, Jair Bolsonaro, votou no Rio de Janeiro. Boas notícias dos dias, se Deus quiser, seremos vitoriosos à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso à tarde. Após a divulgação do resultado nas urnas, Jair Bolsonaro optou em não conversar com a imprensa. Apoiadores e assessores foram informados que o atual presidente não iria receber visitas. Ele foi dormir de acordo com a sua equipe de campanha. Do lado de fora da residência de Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, eleitores acompanharam a apuração das urnas e contestaram o resultado. Nenhuma movimentação passou de 1 milhão, chegou em 1 milhão. O Bolsonaro conseguiu 1,5 milhão na rua aqui no Rio de Janeiro ano passado. Esse ano também essa mesma média. Isso é uma fraude. E a gente, se precisar, vai para o Exército. O Exército vai ter que intervir. O comunismo não vai vir para o Brasil. Sinceramente, vitória é quando a gente ganha, entendeu? Ele não ganhou, isso foi roubado. Na verdade, está todo mundo decepcionado. A gente já esperava que isso fosse acontecer por causa do Supremo que nós temos. Com certeza absoluta foi roubado. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga reverter de alguma forma. Assim que o resultado das eleições foi confirmado, Lula recebeu os parabéns de diversos chefes de Estado. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, postou uma mensagem em uma rede social, dizendo, abre aspas, parabéns ao Luiz Inácio Lula da Silva por ser eleito o próximo presidente do Brasil após um processo eleitoral livre, justo e confiável. Espero trabalhar juntos para continuar a cooperação entre os nossos países nos próximos meses e anos, fecha aspas. Emmanuel Macron, presidente da França, parabenizou Lula pela eleição e disse que deseja, junto ao presidente eleito, enfrentar muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre os países. Bem, a eleição de ontem deixa claro como o processo eleitoral no Brasil é ágil e seguro. Inclusive, observadores internacionais verificaram que as eleições foram justas aqui no país. Vale reforçar também que o presidente do Senado, que o presidente da Câmara dos Deputados e também, é claro, o presidente do TSE avaliaram a eleição como um ponto muito positivo para a democracia do Brasil e disseram que tudo aconteceu na maior normalidade, o que reforça como o Brasil tem um processo muito importante, um processo eleitoral muito importante. Quem diz que as urnas eletrônicas aqui não funcionam, são inseguras, ou até mesmo que fica falando, mas os Estados Unidos demora dias para divulgar o resultado e no Brasil é rápido, é fraude. Tudo isso só corrobora o espírito complexo de vira-lata em quem não acredita e não valoriza o que é brasileiro. Eu acredito muito, do mesmo jeito que acreditei em 2018, acredito que a eleição em 2022 foi eleição justa e acredito que a eleição de 2026 assim também o será. E é muito importante reforçar que o processo democrático no Brasil é muito seguro.